Sabás, esbás, círculo mágico, a deusa, o deus, roda do ano. Será que é esse sempre os mesmos temas que vamos encontrar nos livros a respeito da religião Wicca? E será então que a Wicca é só isso mesmo? Olá, eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço o seu like, compartilhe este vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações, e ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário e reflexão a respeito do tema abordado hoje. Eu abro esse vídeo hoje com essa provocação de pensar que será que a Wicca é só isso mesmo, sobretudo quando buscamos ela a partir de literatura, de livros, publicações, sejam essas publicações impressas ou até mesmo nas redes sociais, de pensar se ela é só isso mesmo, essa contínua repetição de temas como a deusa, o deus, roda do ano, sabás, esbás, círculo mágico. E essa não é apenas uma provocação, mas é de um certo modo também uma certa indagação que muitos de nós vamos fazer ao longo de nossa própria jornada, sobretudo quando passamos a nos aprofundar nessa jornada. E essa é uma pergunta ao mesmo tempo interessante, importante de se fazer, de se autofazer, mas é também uma pergunta que pode mascarar um certo lugar arrogante e até mesmo disfarçado de conhecimento sobre o que é a Wicca. E eu falo isso não como alguém que nunca fez essa pergunta, mas como alguém que também já fez e se deparou com esse dilema. E confrontar essa pergunta com respostas inteligentes e um pensamento crítico pode nos ajudar a entender a Wicca e a sua busca espiritual. Ainda mais para que a gente possa se debruçar nos aprofundamentos daquilo que a gente está chamando de simples. Quando nós olhamos a Wicca, sobretudo nas redes sociais, por exemplo, nós vamos ter a ideia de que a Wicca é quase que uma religião infantilizada, ou parece ser infantilizada para o imaginário popular, ou como ela pretende ser representada por algumas pessoas. Mas isso não quer dizer que a Wicca é de fato uma religião infantilizada e simples. Claro que ela tem sim a sua própria simplicidade, que é uma simplicidade diante daquilo que é profundo, e também uma simplicidade de aprofundamento do seu próprio caminho. Mas também isso mostra um lugar de que as pessoas muitas vezes não se apropriaram devidamente ou entenderam seus principais fundamentos, até porque elas vão fazer muitas vezes uma crítica apenas lendo 1, 2 ou 3 livros de Wicca e vão achar que a Wicca é única e exclusivamente isso. Até mesmo para pensar que a Wicca ela não está somente nos livros. A Wicca é, sobretudo, aquilo que está sendo vivenciado, praticado, estudado e ampliado dentro das próprias tradições de Wicca. Então as tradições é também um grande berço, não apenas de um lugar de aprofundamento, mas de ampliação de práticas, de vivências, que muitas vezes você não vai encontrar nos livros, sobretudo pelo caráter mistérico que essas tradições carregam. Mas pensando na Wicca agora dentro de um grande termo generalista, ou de um caráter mais universal e comum e genérico de tudo aquilo que nós podemos nos debruçar e também acessar a partir das literaturas. Quando nós pensamos nesse aspecto, então, parece sempre ter uma certa repetição a temas que já foram extensivamente trabalhados dentro de muitos livros que falam a respeito da Wicca, da bruxaria moderna, que são esses temas que eu já citei e abri esse vídeo que parece sempre falar do círculo mágico, ritual disso, daquilo, sabás, esbás, a deusa, o deus. E aí eu quero dizer para vocês, de uma certa resposta bem simplista, nem um pouco também reducionista, de que sim, a Wicca é isso. É isso mesmo que a Wicca é. A Wicca é sabás, esbás, o culto a Deus, ao Deus, esse culto realizado sempre dentro de um círculo mágico, uma busca pela essa metamorfose interna refletida na externalidade da natureza manifesta, enfim, todo esse lugar que parece aos olhos comuns a repetição, mas que religião não é uma eterna repetição dos seus próprios conteúdos. Parece que também é muito desonesto das pessoas quererem cobrar algo da Wicca, ou quererem cobrar, ou até mesmo justificar o seu distanciamento da Wicca no sentido de que é muito simples, é só isso, parece que é só essa repetição, como se as outras buscas e os outros caminhos não tratassem de uma eterna repetição de temas, de questões que já foram extensivamente trabalhadas, tanto no aspecto do ocultismo,
do esoterismo e também dentro das práticas de outras religiões. Quando nós pegamos, sobretudo, religiões de caráter hegemônico, como o catolicismo, os temas de repetições aparecem o tempo todo. É aquilo que vocês conhecem, aquela religião. Claro que tem a sua profundidade, que tem também o seu conhecimento, seu preparo, seu estudo, e assim é também com a Wicca. Então é importante que vocês também tragam isso para a compreensão antes de fazer uma crítica deliberada e infundada a respeito da religião Wicca. Porque a Wicca pode sim conter a sua simplicidade, mas isso não quer dizer que essa simplicidade é algo reduzido num sentido apenas de uma sintetização sem complexidade. A capacidade de sintetizar uma ideia, um conceito, um pensamento é algo que só pode se dar a partir do ponto em que você conseguiu reunir diversos elementos e complexidades para chegar numa síntese daquilo. Então, muitas vezes, quando nós estamos, na verdade, sintetizando isso através de um livro, e eu posso dizer também porque eu escrevo livros, num lugar de que, quando a gente é capaz de sintetizar um conceito, um fundamento, um conhecimento, não quer dizer que ele seja simples. Na verdade, ele tornou-se simples porque foi capaz, né, nos tornamos capazes ali nessa busca, nessa jornada de reunir elementos muitas vezes opostos, complexos e que necessitou de nós um processo de maturação, algo que também foi sendo dialogado, trabalhado, lapidado para que então se chegasse a uma síntese. Então, quando autores e livros de Wicca parecem sempre repetir o mesmo tema, na verdade o que nós estamos encontrando ali é um trabalho de sintetização daquilo que já foi processado a muito custo e muito entendimento e até mesmo desconstrução, quando pensamos que a Wicca não é uma religião dominante, de que aqueles autores conseguiram então sintetizar, e ele conseguiu concatenar e sintetizar dentro da sua própria obra. E não apenas isso, ele conseguiu ainda trazer a sua visão, o seu ponto de vista e também a sua perspectiva sobre aqueles temas. Por isso que é interessante você ler, mesmo que temas repetidos, diversos autores diferentes que abordem a Wicca, para você entender e ter a sua própria perspectiva também, e não apenas uma própria perspectiva, mas uma perspectiva construída a partir de uma fundação crítica, séria, fundamentada. Outra questão que é importante, até quando nós pensamos nessa ideia de base ou básico. A Wicca tem temas muito básicos, ou isso é muito básico. Enfim, essa ideia da palavra base, ela é muitas vezes até tratada com certo menosprezo, como se você não pudesse só ficar no básico, quando na verdade você só consegue atingir níveis mais avançados de qualquer conhecimento, seja religioso, mágico, filosófico, científico, quando você tem exatamente uma base. Por exemplo, porque você consegue ler algo, fazer uma soma simples, matemática, porque você teve uma base para isso. Nós vamos adquirindo conhecimento. Então, para que se tenha algo avançado, precisou antes ter uma base, precisou ter antes uma pré-escola, precisou antes ter um fundamento. E muitas vezes, quando ficamos nesse lugar da arrogância, de achar que eu sei mais, eu sou aquele que sabe mais que os outros, isso é muito simples, isso é muito básico, muitas vezes a gente vai por um caminho de auto-engano até de não perceber quais são as nossas bases. A base, pensando até num sentido elemental, vamos falar assim, é a terra. Sem a terra, sem um fundamento, nada vai se construir, nada vai conseguir se sustentar por muito tempo. E assim é também com a sua jornada. Se você encara essa jornada e essa vivência na busca espiritual pela religião Wicca, você vai precisar ter uma base muito sólida. Então você vai ter que ler e reler muitos livros que para você aquilo parece já básico ou repetitivo, até para que você consiga começar a organizar e sintetizar aquilo que você está nomeando ou também aludindo apenas como básico. Faça um exercício com você mesmo antes de nomear as coisas como simples e básica a respeito da religião Wicca. Você conseguiria explicar todos os conceitos e fundamentos presentes na sua prática e na sua vivência wiccana antes de nomeá-los como básico e explicá-los a partir de você, a partir das suas próprias conceituações e a partir das suas palavras? Você consegue dizer as coisas tais como elas são descritas a respeito dos sabás, dos esbás, isso dentro de uma grande questão generalista, ok? Porque cada tradição também vai tendo uma especificidade a respeito desses temas, mas mesmo assim, você é capaz de conseguir sintetizar e dizer a partir de si mesmo ou de si mesma essas questões, esses conceitos, sem precisar consultar previamente nada, mas falando a partir de si, a partir daquilo que você reuniu? Se você já está nesse lugar e nesse nível, ok, você já está pronto para um lugar de ampliar conceitos, avançar mais em algumas práticas e buscar até coisas que nós podemos encarar como algo ou de um conhecimento mais
específico que você pode ampliar, seja um caminho, uma prática, enfim. Mas ainda assim é importante que você revisite constantemente ou uma hora ou outra determinadas bases, perspectivas, fundamentos. E você, o que pensa sobre esse tema? Como você olha os temas que parecem se repetir na Wicca? E mesmo nessa repetição, o quanto você acha que já se aprofundou na sua jornada antes de determinar aquilo que você quer buscar como mais avançado em sua busca e vivência e prática na religião Wicca?